Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos hoje nos capítulos 15 e 16 do Evangelho segundo São Mateus. Para que nós possamos meditar na palavra de Deus nesse dia, peçamos sobre nós o Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá, Mateus, capítulo 15. No capítulo 15 de São Mateus, os fariseus e os escribas vêm mais uma vez diante de Jesus e eles vêm perguntar a Jesus por que é que os discípulos de Jesus transgrediam a tradição dos antigos e eles comiam sem lavar as mãos. Então eles vêm mais uma vez criar caso ali com Jesus por causa disso, né, agora. Por que os seus discípulos não lavam as mãos? Nós tínhamos visto pouco antes aqui eles dizendo, mas seus discípulos estão comendo aí, debulhando trigo no dia de sábado, né? Então sempre com esses questionamentos com Jesus. E agora vem com a realidade do lavar as mãos para comer. E aí Jesus diz, e vós, que violais os preceitos de Deus por causa da vossa tradição? Deus disse, honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar o seu pai e sua mãe será castigado de morte. Mas vós dizeis, aquele que disser a seu pai e a sua mãe, aquilo com que eu poderia vos assistir, já ofereci a Deus. Esse não é obrigado a socorrer de outro modo aos seus pais. Então o que Jesus está falando? Olha, vocês estão reclamando que os meus discípulos comem sem lavar as mãos. Mas vocês ferem os 10 mandamentos da lei de Deus. Vocês ferem a palavra de Deus na cara dura e falam que estão oferecendo a Deus o dinheiro que vocês poderiam ajudar os seus pais. E aí dizem aos pais, não posso te ajudar porque o dinheiro que eu tinha para te ajudar, eu ofereci a Deus, né? Então, Jesus vem mostrar aqui a hipocrisia deles. A hipocrisia deles que estavam reclamando ali um simples lavar de mãos, né? Que para eles era realmente algo importante, mas eles estavam reclamando isso e Jesus diz, olha, vocês colocam uma grande lente de aumento naquilo que é pequeno, mas aquilo que realmente tem valor, vocês transgridem. E vocês fingem que não estão transgredindo. A partir do momento que vocês dizem que estão doando dinheiro a Deus, então vocês dizem que estão honrando a Deus, que estão adorando a Deus, mas na verdade vocês estão fazendo isso para ferir os 10 mandamentos. Vocês estão deixando de honrar o pai e a mãe, dizendo que esse dinheiro está sendo então entregue, consagrado ao Senhor. E Jesus diz no versículo 7, hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Então, isso é para nós que estamos na igreja. Para nós que seguimos a Jesus, nós temos que tomar cuidado, né? Para que a gente também não seja hipócrita, que nós não sejamos um povo que honra o Senhor só com os lábios, mas o coração está longe dele. Antes de honrar o Senhor com os lábios, antes de honrar a Deus com as nossas atitudes externas, nós precisamos ter um coração voltado ao Senhor. Não adianta ter um coração longe de Deus e ter palavras que aparentam. E ter uma aparência externa para mostrar aos homens, não é? O Senhor diz, vão é o culto pelo profeta Isaías, vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Então, nós temos que tomar cuidado também com os preceitos que nós temos ensinado. Às vezes a gente deixa aquilo que é essencial e fica preocupado com outras coisas, né? Ou às vezes a gente pesa demais no ombro de todo mundo, mas a gente não olha para o nosso próprio ombro.
Ou às vezes quantas vezes, né, a gente vai na igreja, a gente reza pelas pessoas que estão no mundo, né? Ah, eu quero rezar pelas pessoas que estão no mundo, as pessoas estão no mundo, e muitas vezes o mundo está dentro de nós, né? E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser hipócrita. Depois, reuniu os assistentes e disse-lhes: ouvi e compreender, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele, eis o que mancha o homem. Então Jesus continua explicando, e dentro desse mesmo contexto, dentro do mesmo contexto, dentro da mesma cena, Jesus vai dizer assim: olha, que mancha o homem é o que sai do homem, não é o que entra no homem, não. Não preocupado que nós não estamos lavando as mãos para comer, né? Mas o coração está manchado, e isso é que vai manchar o homem. Jesus diz ali no versículo 17: não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado no lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração. É isso que mancha o homem. Então nós temos que primeiro policiar, como tantas outras vezes nós vimos aqui, as nossas palavras, e até mesmo fazer uma análise verdadeira daquilo que nós temos dito, porque aquilo que nós falamos revela aquilo que está no nosso coração, aquilo que sai da nossa boca. Aquilo que sai da boca provém do coração, é isso que mancha o homem, porque é do coração que provém. Então vamos ver o que mancha o homem aqui segundo Jesus. Ele deu aqui alguns exemplos daquilo que mancha o homem, daquilo que está dentro do coração. São os maus pensamentos, e aqui dá para a gente fazer um exame de consciência. O Senhor diz: porque é do coração que provém os maus pensamentos, o que é que nós temos pensado, o que é que tem passado na nossa cabeça, quais são os pensamentos. Aqui vem o exame de consciência. Quais são os meus pensamentos? O que há nos meus pensamentos? Isso revela o que tem dentro do meu coração. E aí a gente vai se analisando e vendo se nós somos hipócritas ou não. O que é que nós temos pensado? Jesus continua: os homicídios. E é interessante que lá no Sermão da Montanha, quando ele pega o não matarás, o mandamento não matarás, ele vai desdobrar o mandamento. Então vale a pena a gente voltar lá e ver tudo aquilo que está incluído aqui em homicídio, né? Matar o irmão muitas vezes não somente fisicamente, mas diante dos xingamentos, né? Como Jesus diz lá no Sermão da Montanha, né? Diante daquilo que a gente fala, diante daquilo que a gente faz e massacra e humilha, muitas vezes nós estamos matando o outro, né? Os adultérios, e aí a gente pode voltar mais uma vez lá no Sermão da Montanha, porque Jesus também fala de adultério no Sermão da Montanha, que adultério não é somente quando você chega às vias de fato daquilo que a gente entende como adultério, né? De você então se relacionar com uma outra pessoa, às vezes não chegou a esse ponto, mas nós vamos dando consentimento a olhares, nós vamos dando consentimento a pensamentos, vamos dando consentimento aos sentimentos, né? Aquilo que é sensível. E Jesus chama isso de adultério. As impurezas, né? Aqui eles diziam que era impureza comer sem lavar as mãos, né? Claro, tem que ter higiene, né? Não é que Jesus estava falando que a gente tem que ser porquinho, não. Mas aqui ele está falando que existe uma impureza muito pior, né? Essa impureza que está dentro de nós. Os furtos, que é que nós temos roubado, que nós temos apanhado de bens materiais, mas também roubar a dignidade do outro, né? Roubar do outro aquilo que ele tem de precioso, né? Então nós temos que tomar cuidado. Os falsos testemunhos, nós estamos num mundo de falsos testemunhos, né? Misericórdia, misericórdia. Nessa era da comunicação, então, que está apodrecendo de dentro para fora a nossa sociedade, nós estamos no tempo de fake news. Misericórdia, né? Mas não é só aí, não. Em tantos outros momentos nós podemos estar fazendo falsos testemunhos e as calúnias. Calúnias que nós vemos muitas vezes dentro da própria igreja, né? É triste, mas a gente vê isso o tempo inteiro acontecer. E isso é um contra-testemunho para o mundo, porque o mundo espera um testemunho
autêntico de nós cristãos, né? E aí chega dentro das nossas pastorais, chega dentro dos nossos movimentos, chega dentro dos nossos grupos, chega nas nossas paróquias, nas nossas sacristias, o que tem lá dentro? Calúnias. Tem calúnias, né? E aí Jesus está dizendo que tudo isso é que provém do coração e que mancha o homem. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem, de Jesus. Agora, Jesus partiu dali, retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava. Então, essa cananeia, ela não era do povo judeu, né? Ela era de um povo pagão, e ela sai atrás de Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada de um demônio. E ela sai gritando isso repetidamente. E Jesus não responde nada, Jesus fica em silêncio. Até que os discípulos chegam para ele e falam: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. E Jesus então diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele dizendo: Senhor, ajuda-me. E Jesus respondeu: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos, né? Era comum entre os judeus chamá-los, né, dessa forma, como cães. E eles sabiam disso, né? E Jesus era judeu. E Jesus então, ele provoca aquela mulher, né? Ele vem e diz: não fica bem jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos, né? Ele mesmo que havia dito aqui que ele havia vindo primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher, ela não se contenta com a resposta de Jesus. Por quê? Porque ela acreditava nele. E ela vem dizer: certamente, Senhor. Replicou ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Olha a resposta dessa mulher. Ela diz assim: Senhor, se o Senhor me der uma migalha daquilo que o Senhor tem, a minha filha fica liberta do demônio. Porque não precisa muito de ti para que tu possas fazer. Uma migalha do que tu tens é suficiente. Então ela demonstrou uma grande fé e Jesus vem elogiar aquela mulher. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora a sua filha ficou curada, né? Então que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor nos dê a graça de termos uma fé firme, uma fé forte, uma fé autêntica. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma montanha e sentou-se ali. Então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos a seus pés e ele os curou. De sorte que o povo se admirava diante do espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, dos coxos que andavam, dos cegos que viam e glorificavam o Deus de Israel. Que maravilha, né? Ali estavam muitos povos pagãos, né? E glorificavam o Deus de Israel. Então, tanto os judeus como os não-judeus iam reconhecendo ali, diante daquilo que Jesus fazia, que era a ação de Deus nele. E nós entramos aqui no versículo 32 numa segunda multiplicação dos pães, né? Nós vimos a primeira multiplicação dos pães, onde haviam ali 5 pães, 2 peixes, uma multidão, 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e Jesus dá de comer, aqueles pães se multiplicam através da bênção de Jesus e sobram 12 cestos cheios. Agora, da mesma forma, Jesus, agora num outro contexto aqui, num outro lugar também, trazendo à luz também que aqui haviam pagãos. Mateus, ele vai relatando isso, querendo chamar a nossa atenção, que Jesus pregava aos judeus e Jesus pregava aqui aos pagãos, já abrindo a porta do evangelho. E aqui eles têm 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus manda a multidão sentar no chão. Da mesma forma, ele toma os 7 pães e os peixes, abençoa, parte aqueles pães e dá aos discípulos, que vão distribuindo aquilo à multidão. Todo mundo come, ficam saciados e restam 7 cestos cheios. Uma segunda multiplicação.
Ora, os que se alimentaram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Capítulo 16, depois da multiplicação dos pães, entra aqui Jesus na cena dos fariseus e dos saduceus mais uma vez. E os saduceus e os fariseus chegaram a Jesus para submetê-lo à prova e pediram mais uma vez que ele mostrasse um milagre. Ele retoma o sinal do profeta Jonas, dizendo mais uma vez desses 3 dias em que ele ficará na terra, falando mais uma vez da morte dele, falando desses 3 dias que precederão então a ressurreição. Ao 3º dia ele ressuscita e ele chama de hipócritas. Ele diz: vocês sabem distinguir, discernir os sinais o aspecto do céu, mas não sabem discernir os sinais dos tempos. E então Jesus vem dizer, logo depois dessa cena, né? Essa cena rapidinho, onde ele passa aqui com os fariseus e os saduceus, ele vai dizer então aos seus discípulos: cuidai-vos, guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí eles então pensam: é porque não trouxemos pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, ele diz: homens de pouca fé, por que julgais que vos falei por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens? E de quantos cestos recolhestes? E agora os 7 pães, quanto para os 4.000 homens? E de quantos cestos enchestes? Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava quando vos disse: guardai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então eles compreenderam: olha, nós estamos aqui pensando que Jesus está falando de pão. Jesus não tem problema com pão, né? Por quê? Porque de um pouquinho de pão ele pode alimentar uma multidão. Vê se Jesus ia estar falando de pão, né? Não, quando ele dizia do fermento dos fariseus e dos saduceus, ele dizia dessa doutrina perversa. Então, onde ele vem aqui convidar aqueles discípulos a estar preparados para discernir contra tudo que é contrário aos seus ensinamentos. Aqueles fariseus e os saduceus, eles eram do contra. E eles se levantavam o tempo inteiro contra aquilo que Jesus falava, contra aquilo que Jesus ensinava. Eles estavam, na verdade, contra Deus, né? Estavam, na verdade, contra uma doutrina que vinha do céu. E era esse fermento dos fariseus e dos saduceus, a hipocrisia deles que Jesus estava falando aqui, né? E Jesus então pergunta para eles: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? E eles respondem: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus então diz a eles: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E o grande versículo 18: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então aqui Jesus vem falar dessa autoridade que ele dá a Pedro, né? Pedro, que se tornará então essa pedra sobre a qual Jesus edificará a igreja, o primeiro Papa. E a partir dele, toda essa sucessão até chegarmos agora no Papa Francisco, que é a pedra, que é a rocha, cada Papa da igreja, né? Sobre a qual Jesus vai então edificando, construindo a igreja. E ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Por isso que a imagem de São Pedro lá, São Pedro traz uma chave, né? Na imagem. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam assim: mas com que autoridade que a igreja faz isso? Né? Daquilo que é doutrina da igreja, né? Daquilo que é próprio da igreja. Daquilo que é dogma de fé, daquilo que é a pura doutrina da igreja, daquilo que é o magistério da igreja, né?
E quando o magistério da igreja é questionado, quando a sagrada tradição ela é questionada, quando a nossa doutrina é questionada, tá aqui a resposta, não tem que questionar, não. Foi Jesus que falou: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Essa é a autoridade que Jesus deu à igreja. E o que tu desligares na terra será desligado no céu. É assim e ponto final. E quem falou foi Jesus. A partir do versículo 21 vem o primeiro anúncio da paixão. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos. Gente, Pedro era muito impulsivo também, né? Ele agia no impulso. Ele acabou de ser elogiadíssimo por Jesus. Ele acertou na veia e Jesus falou com ele: olha, Pedro, não foi a carne que te revelou isso, não, foi o Espírito, né? Quem te revelou isso foi o próprio Deus. Quando ele diz: tu és o Filho de Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus, né? Então, Pedro, você foi guiado por Deus. Agora esse mesmo Pedro continua conversando com Jesus e Jesus fala assim: olha, o Filho do Homem vai ser morto. Ele vai sofrer muito da parte dos anciãos e dos escribas, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. E Pedro então diz que Deus não permita isso. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, diz: afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Pedro, que tinha acabado de ser guiado por Deus para responder que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, não consegue assimilar o peso das palavras de Jesus quando Jesus diz que ele vai ser entregue, que ele vai sofrer e que ele vai morrer e ressuscitar no terceiro dia. Pedro não consegue conceber essa ideia. E Pedro então rechaça essa ideia. Pedro diz: não, Senhor, que Deus te livre disso, isso não vai acontecer com o Senhor. E aí Jesus então diz a Pedro: olha, Pedro, isso que você está falando não é de Deus não, você até acertou agora há pouco e foi Deus que te inspirou, mas agora você foi movido pela sua carne e você está sendo para mim uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço, então afasta-te de mim, Satanás. Não vem me tentar com as suas palavras não, porque isso vai acontecer sim. É para isso que o Filho do Homem veio, né? Então Jesus não teve medo de assumir aquilo que ele viveria. Jesus não teve, por mais que para os apóstolos aquilo tivesse sido dolorosíssimo, né? Foi difícil mesmo para Pedro e para todos os outros entender que o mestre passaria por tudo isso, né? O mestre vai ser entregue, o mestre vai sofrer, o mestre vai morrer, né? Esse mesmo Pedro, lá na Santa Ceia, ele diz: não, Senhor, se for preciso eu vou morrer com o Senhor. Mas ele ainda era fraco, ele ainda era frágil, né? Antes da vinda do Espírito Santo. E ele disse isso, mas logo depois ele não foi capaz de sustentar e por medo ele negou 3 vezes, né? Em seguida Jesus disse aos seus discípulos, gente, tudo dentro do mesmo contexto, presta atenção. Em seguida Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele que diz: olha, eu vou sofrer, eu vou morrer, vou dar a minha vida, eu vou ser entregue às autoridades, às nossas autoridades religiosas. Vou ser morto por eles, mas eu vou ser morto porque eu estou dando a minha vida, eu dou a minha vida pelos pecadores. E se você quer me seguir, o seu caminho não vai ser diferente do meu, é o que Jesus está falando para mim e para você nesse dia. Não adianta a gente pensar que a gente vai seguir Jesus e vai ser glória, 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 aplauso e luzes, né? Pode até ter de vez em quando aí uma palminha, uma coisa desse tipo, né? Mas não é isso que vai sustentar a caminhada, não. Jesus diz, em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gente, a gente tem muito medo da cruz, né? Meu Deus do céu! A gente tem muito medo.
de entregar a vida. A gente tem muito medo de dar a vida. Mas é dar a vida é que faz sentido para nós. A gente acha que faz sentido, que o que vai fazer a nossa vida fazer sentido é se a gente tiver tido uma vida muito feliz. E felicidade para nós é a ausência de problemas, né? A ausência de dificuldades, onde deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Só que Jesus diz que não, que se alguém quer segui-lo e a felicidade verdadeira está no seguimento de Jesus, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Por quê? Porque nós temos vontades. Presta atenção nisso, gente. Nós estamos na quaresma. Eu vou repetir isso em todos os vídeos da quaresma. Não se canse de ouvir. Nós estamos na quaresma. E se nós não entendermos isso no meio da quaresma, a gente vai entender quando isso. Que nós precisamos renunciar a nós mesmos. A gente é sem vergonha. A gente chega na quaresma, o que a gente faz? É tempo, por exemplo, de penitências, né? Aí a gente faz algumas penitências quaresmais. A gente faz algumas abstinências, mas a gente sem vergonha não tira aquilo que realmente nós precisamos tirar muitas vezes. A gente corta algumas coisas, mas aqueles galinhos que precisavam ser cortados, aquela penitência que nós, se tivéssemos um coração aberto ao Espírito Santo, se perguntássemos a Jesus, Jesus, o que é que eu preciso renunciar nessa quaresma? Ele falaria a nós em oração. Se nós tivéssemos verdadeiramente coragem de nos colocarmos a orar e a perguntar a Jesus, Jesus, o que é que eu preciso renunciar? O que é que eu preciso cortar? O que é que eu preciso deixar de fazer? Jesus nos mostraria, e aí a gente finge bobo e não tira aquilo que é preciso tirar. E não renuncia aquilo que nós precisamos renunciar. Nós vamos protelando a nossa conversão. Gente, nós temos visto grandes homens e mulheres de Deus caírem, voltarem atrás. O Senhor diz, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Charlene, por que é que tem muitas pessoas olhando para trás? Charlene, por que é que tem muitos profetas, muitos pregadores? Por que é que tem muitas pessoas? Por que é que tem muitas pessoas que são ali de frente de igreja voltando para trás, Charlene? Porque não tem tido a coragem de renunciar à própria vida, de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus. Porque tem feito pequenas concessões todos os dias, todos os dias, todos os dias. E vida de pequenas concessões é abrir as portas ao demônio e deixar que um dia ele te puxe para trás e que você renuncie e que você deixe para trás, na verdade, aquilo que é de Deus. Se você não renuncia aquilo que te afasta de Deus, um dia você vai, infelizmente, renunciar ao seguimento de Jesus. Um dia se hoje, na minha vida, na minha história, eu não sou radical e corto, e gente, e não é só cortar o pecado, não. Não é só cortar o pecado. É principalmente cortar o pecado. Pecado, a gente não precisa nem discutir isso aqui, que é lógico que a gente tem que cortar o pecado, a gente já sabe disso. Nós já sabemos disso. Mas não são só essas renúncias que Jesus pede de nós. Não são só essas. Existem muitas regalias, gente. Nós estamos vivendo num mundo de regalias, nós estamos vivendo num mundo de relaxamento espiritual, nós estamos vivendo num mundo de pouca austeridade, de pouca renúncia, onde eu não machuco muitas vezes o meu querer, a minha vontade, a minha carne. E sinto muito dizer, se nós não temos essa vida de renúncia, pequenas renúncias, nós não vamos conseguir. Eu tô aqui com a camisa de Santa Teresinha hoje, ó. Ela nos ensina isso, né? Santa Teresinha, ela nos ensina, assim, que a pequena via é capaz de nos levar à santidade. Ela dizia assim, eu não sou e eu nunca vou conseguir ser como os grandes santos. Santa Teresinha dizia, olha, eu vejo que os grandes santos fizeram coisas grandiosas.
E ela dizia ao Senhor: Senhor, eu sou tão pequena, eu não sou capaz de fazer coisas grandiosas como os grandes santos que eu conheço, mas eu desejo ser santa, Senhor, como eu vou conseguir ser santa? E o Senhor disse a ela que ela poderia ser a santa da pequena via, que ela poderia fazer pequenas coisas. Pequenas coisas. Qual é a pequena renúncia que nós podemos fazer hoje? Qual é a pequena renúncia que você pode fazer hoje? Vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso, para que a gente possa viver bem. Quem sabe a gente não vai aumentando as nossas renúncias ao longo da quaresma. Que a gente faz só um propósito no início da quaresma, mas quem sabe a gente não consegue ir fazendo uma a mais a cada semana. A gente não consegue, o Espírito Santo vai nos iluminando. Precisamos ter essa iniciativa, né? E Jesus então diz isso, é sobre isso que ele está falando. Que servirá, ele diz no versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se venha prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Perdi aqui. Com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos declaro, muitos destes que estão aqui não verão a morte sem que tenha visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Jesus está dizendo assim, olha, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né? Eu só quero ganhar, eu só quero perder. Contramão do mundo é o evangelho. Perder, e não é perder com tristeza, eu tenho falado isso aqui muitas vezes, gente, perder com alegria. E não, isso aqui, não, o que tem isso aqui não? Isso aqui eu perco com facilidade. Ah, aquela situação não. Gente, por causa de Jesus, tá bacana. Se Jesus está me pedindo para romper com isso aqui, ó, rompi. Entende? Com alegria, não com, ai Senhor, que difícil. Nossa Senhora, né? Ai, não vai conseguir mesmo não. Se ficar lamuriando não vai dar não. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora nesse dia, nesse domingo, dia do Senhor, para que os nossos propósitos então, eles sejam firmes, que sejam pequenos, talvez não grandes como os grandes santos, mas que o Senhor nos ajude pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.